como amigos, porque vou compartilhar algo muito especial com vocês. Eu sou a Jane e tenho 16 anos. Espero que a minha história lhes dê algo para pensar depois de me ouvir até o final. Será sobre morte, família e veganismo. Uma escolha bastante bizarra de assuntos, vocês não acham? Mas em breve vocês verão como todas essas coisas estão conectadas umas às outras. Como geralmente acontece, as raízes da minha história remontam à minha infância. Na verdade, ao divórcio dos meus pais. Eu tinha apenas 6 anos de idade, então não me lembro realmente desse período da minha vida. Lembro-me vagamente de que houve um julgamento, depois do qual fiquei com minha mãe na casa dela e meu pai foi embora. Mas não tenho ideia de que motivo levou meus pais ao tribunal. Eu duvido seriamente que tenha sido por minha causa. Nos 10 anos seguintes, meu pai não participou da minha vida. Ele pagava uma quantia considerável de dinheiro à minha mãe em pensão alimentícia, regularmente e sempre dentro do prazo. Então eu não achava que ele fosse uma pessoa má. Mas, para você entender que tipo de pai ele era, só vou dizer uma coisa. Nunca vi meu pai uma única vez durante todo esse tempo. Você acha que ele se mudou para algum lugar distante, tipo o Alasca? Bem, você está errado. Todo esse tempo, vivemos no mesmo estado. Às vezes, meu pai me ligava, mas geralmente para me desejar um feliz aniversário ou um feliz Natal. A minha vida com a minha mãe era normal e bastante calma, e eu não percebi que algo estava seriamente errado na nossa vida. O mais óbvio foi que durante todo esse período de 10 anos, minha mãe realmente não teve uma vida pessoal. Ela absolutamente se recusava a falar sobre meu pai, assim como sobre qualquer outro homem em geral, então eu não tentei interferir. Outro sinal preocupante é que ela preencheu esse vazio com muito trabalho, o que era estressante e consumia muito do seu tempo e energia. Não conseguia entender por que minha mãe trabalhava tanto. Sempre tínhamos dinheiro suficiente para sobreviver, mas provavelmente foi o trabalho dela que afetou seriamente a sua saúde. Minha mãe sofria de insônia há muitos anos. Ela foi a várias clínicas e consultou vários especialistas, mas nada a ajudava. Então os médicos só lhe deram prescrições de pílulas para dormir. Isso ajudou um pouco, mas o corpo da minha mãe se adaptou a isso e ela precisava aumentar a dose ou mudar para um medicamento mais forte. Minha mãe fez os dois. Como resultado, há cerca de 9 meses, a minha mãe tomou tantos comprimidos para dormir que simplesmente não acordou. Nunca mais. Sim, agora ela está morta. E então eu finalmente conheci o meu pai. Eu não tinha outros parentes, e quando eu, juntamente com os assistentes sociais, informei o que havia acontecido, ele se ofereceu para me levar sob custódia. Eu ainda não estava em condições de ter plena consciência do que estava acontecendo, mas ele era meu pai. Quem mais iria cuidar de mim? Eu concordei em ir morar com ele, especialmente porque no começo pensei que meu pai fosse um cara muito legal. Ele era um homem alto, magro e de meia idade. Ele estava em boa forma. Praticava yoga seriamente há muito tempo. Assim como a minha mãe, o meu pai também morava em sua própria casa. Ele não tinha família e nem animais de estimação. Meu pai trabalhava como designer e, de modo geral, era uma pessoa bastante bem-sucedida. Parece bom, não é? Então qual é o problema, você pergunta? O problema é que meu pai é vegano. Um vegano bastante agressivo. No começo, eu nem percebia o que estava comendo. Estava tão estressada. Meu pai cozinhava para mim, e isso era bom. Além disso, embora ele praticasse uma dieta de alimentos crus, para mim ele preparava ensopados deliciosos de legumes com feijão. Mas assim que me recuperei um pouco e comecei a me acostumar com meu pai e com essa nova vida, mencionei que não comia frango frito há muito tempo. Acho que essas palavras, como um feitiço, invocaram algum tipo de monstro. Meu pai ficou desagradavelmente surpreso por eu ainda não entender o estilo de vida que ele estava levando e me explicou que era vegano. Vegano! Nem mesmo vegetariano! Ele também acrescentou que nunca permitiria carne na sua casa. Ele até tentou fazer com que eu sentisse vergonha, explicando que uma criatura tão desenvolvida como o ser humano, especialmente sua própria filha, simplesmente não podia comer outras criaturas vivas. Por um lado, entendi a sua posição. Por outro lado, eu gosto de hambúrgueres suculentos, de pizza de pepperoni, de bolinhas de queijo, de macarrão com molho de carne. Adoro sanduíches com ovo frito e bacon. E tive que abandonar tudo isso porque meu pai não comia carne. Eu não estava pronta para fazer um sacrifício desses. Mas meu pai foi inflexível, então não chegamos a um acordo.
Minha resistência foi severamente enfraquecida porque sou uma cozinheira extremamente ruim. Quando meu pai percebeu que eu não iria me tornar vegana, ele tentou limitar o meu dinheiro e pessoalmente preparava refeições veganas para eu levar para a escola. Isso me irritou muito, porque eu sempre fui racional com o dinheiro e nunca gastei muito. E ficar sem dinheiro era humilhante. Sofri em silêncio por alguns dias, antes de finalmente perder a paciência e jogar desafiadoramente meu jantar vegano na lata de lixo, dizendo que se continuasse assim, eu reclamaria com o serviço social. Isso funcionou. Ele começou a me dar dinheiro de novo, e parecia que havíamos esquecido a conversa que tivemos, para meu alívio, porque me senti envergonhada por minha birra. No entanto, agora eu podia comer comida normal, desde que não a levasse para casa. Tentei levar para casa produtos semi-cozidos ou um balde de asinhas de frango do KFC, mas meu pai foi persistente. Ele pegou tudo, jogou as asinhas de frango fora e deu o resto aos cães dos vizinhos. Quando percebi que meu hambúrguer seria comido pelo pug do nosso vizinho, fiquei indignada e decidi que deveria ter uma reação forte, defendendo meu direito de ser um mamífero que come carne. Comprei comida enlatada para cães em uma loja próxima. Voltei para casa, me sentei à mesa, abri a latinha e esperei meu pai me ver com ela. Claro, eu nem pensava em comer, só queria deixar o meu ponto bem claro. Não demorou muito, até que meu pai voltou para casa, viu o que eu estava fazendo e começou a me observar pacientemente cortar um pedaço de carne enlatada com um garfo e colocá-la na minha boca. E ele não me parou. Você consegue imaginar? Perdi a paciência novamente, e enquanto subia as escadas para o meu quarto, o ouvi gritar algo sobre animal. Mas naquele momento, eu não estava realmente furiosa com meu pai. Isso só aconteceu outro dia, depois de outro incidente. Quando me mudei para mudar com meu pai, troquei de escola, e é claro, não tinha amigos lá. Mas ainda assim, consegui ser notada por um grupo de meninos populares. Os convidei para assistir a um filme em casa, e é claro, compramos pizza no caminho. Essa foi a primeira vez que levei amigos para a casa do meu pai, e eu nem imaginava que ele começaria a pregar na frente deles, mas eu estava enganada. Ele literalmente tirou as fatias de pizza com queijo e pepperoni das nossas bocas, e delicadamente pegou uma fatia de pepperoni com 2 dedos e começou a nos explicar que aquilo era feito de carne de animal morto, e que nós não nos respeitávamos se nos permitíamos devorar carne morta, como zumbis. Depois da sua palestra, ele desafiadoramente jogou fora o restante da nossa pizza destruída e acrescentou que iria preparar um pão crocante com pasta de gergelim. Mas os meninos mal esperaram ele parar de falar e fugiram. No dia seguinte, uma nova fofoca surgiu na escola. A Jane mora com um pai maluco. Essa foi a gota d'água. No mesmo dia, depois da escola, arrumei minhas coisas, desci para o metrô e depois de trocar vários trens, cheguei à cidade onde morava com a minha mãe antes. A casa da minha mãe ainda estava lá, fechada, até que eu fizesse 18 anos e pudesse decidir o que fazer com ela. Eu sabia que meu pai me encontraria facilmente lá, então entrar não parecia uma boa ideia. Eu também não queria visitar nenhum dos meus velhos amigos, por isso passei a noite no parque, me certificando de que ninguém me notasse. De manhã, fui ao cemitério local. Eu queria ver a minha mãe. Eu simplesmente me sentei perto da lápide dela por algumas horas, quando de repente percebi que meu pai havia aparecido atrás de mim. Antecipando perguntas, ele explicou que havia instalado secretamente um software de controle de paz no meu smartphone e pediu desculpas por isso. Ele disse que estava realmente preocupado comigo. Fiquei tão surpresa que alguém estivesse tão preocupado comigo ao ponto de me seguir com a ajuda de um software que nem fiquei brava com ele por pegar o meu telefone. Eu também queria ouvir o que mais ele tinha a dizer. E aconteceu que ele também sentia muita falta da minha mãe e que ele a amava muito e estava pronto para desistir de tudo por ela, exceto suas crenças veganas. E uma vez, quando minha mãe chegou em casa após uma longa viagem de negócios, ela viu que eu havia emagrecido terrivelmente, porque ele estava me alimentando apenas com frutas e legumes aos 6 anos de idade. Ela começou a gritar com ele, dizendo que ele estava matando a filha deles e exigiu que ele desaparecesse completamente das nossas vidas. Meu pai respeitou a sua decisão e tudo acabou do jeito que estava agora. Conversamos por um longo tempo e parecia que pela primeira vez nós dois nos ouvimos e nos entendemos. Talvez seja porque o que estávamos dizendo vinha do coração, eu não sei. Mas agora concordamos que ele não me atacará mais por comer carne e tentarei entender a sua posição e pelo menos provar a sua comida.
E você sabe, meu pai realmente cozinha muito bem suas coisas cruas. E, em geral, acho que ele é um cara legal. Amigos, obrigada por terem ouvido a minha história. Curtam, inscrevam-se no canal. E não se esqueçam de escrever o que vocês pensam sobre tudo